Você sabe o que o cinema pode ensinar sobre gestão? É o assunto do programa de hoje. Para falar sobre esse tema inusitado, a gente vai trazer aqui no programa ele, que é radialista, escritor, consultor, palestrante e cinéfilo, o meu amigo Jorge Luiz Conde. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, Alexandre? Um abraço a você, a todos que acompanham o Sete Não Passa. A gente está por aqui para bater um papo sobre cinema, né? Que é um dos nossos assuntos preferidos, junto com os livros, os vinhos e as carnes. Que legal, vai ser um papo cinematográfico. Jorge, eu gosto muito de livros, estou vendo que tem um monte de livro aí atrás de você, e no universo dos livros tem aquele saudosismo, né? As pessoas falam, agora tem Kindle, livro digital, PDF, mas eu gosto de sentir o cheiro do livro, eu gosto de livro físico. Você, além de gostar de livros, você é um cinéfilo também. Diz uma coisinha, você tem esse fetiche de sentir saudade das locadoras, de olhar o VHS? Você sente saudade de rebobinar a fita? Ou você já aderiu 113% ao streaming? Bom, Alexandre, só confessar uma coisa aqui, só para você ter uma ideia, aqui no meu escritório, além de muitos livros, eu ainda tenho cerca de 200 fitas VHS. Tá? Então, ainda não me desapeguei totalmente do analógico. Inclusive, o meu videocassete, por incrível que pareça, ele está funcionando muito bem. Só eu lamento que eu acho que o dia que ele parar de funcionar, não teremos mais nenhum local que possa fazer a manutenção. Mas é óbvio que a gente vai se adaptando com o tempo. Então, hoje a gente assiste tudo pelo Smart TV, pelo nosso celular, pelo nosso tablet. Eu demorei muito, confesso que só aderi ao Kindle aí o ano passado, que eu preciso ter um livro nas mãos, e a mesma coisa em relação ao cinema. A minha paixão pelo cinema começou muito cedo. Meu pai e minha tia costumavam me levar ao antigo Cine Palácio aqui na nossa cidade, em Cruzeiro, né, que é um cinema que já não existe mais, mas foi muito famoso. Foi o ícone da parte dos cinemas aqui na cidade de Cruzeiro, e eu lembro que eu ia sempre assistir principalmente os filmes dos Trapalhões, né, que eram lançados nos períodos de férias. E aí, com o passar do tempo também, eu comecei a ver filmes americanos, como Superman, Indiana Jones, De Volta ao Futuro e coisas do tipo. E quando você vai chegar na adolescência, foi quando eu entrei em contato aí com filmes como Exterminador do Futuro e coisas do tipo. E a partir dali, nunca mais parei com a minha paixão pelo cinema. Hoje, para você ter uma ideia, mesmo com a agenda cheia, como você sabe que a gente tem, eu ainda assisto cerca de 30 a 35 filmes por mês, regularmente. Que legal. Você falou de cinema, de quando a gente ia quando criança ver os filmes dos Trapalhões, né, que faziam muito sucesso. Eu me lembrei de um episódio engraçado, que eu também fui fã dos Trapalhões e tal, né? E uma atriz sempre fazia parte, não é a Lucinha Lins? Ela falou, eu sou a Lucinha Lins, toda orgulhosa de ter reconhecido. Falando, nossa, eu sou fã do seu trabalho. Ela falou, o que você lembra, o que você tem acompanhado? Eu falei, eu lembro muito de você dos Trapalhões, que é uma coisa de 40 anos atrás, 30 anos atrás, né? Acho que ela pensou que a novela da Record que eu estava fazendo, eu não assisto novela. Então foi um pouco engraçado, um pouco constrangedor também. Mas diz aí, Jorge, o que o cinema tem a ver com gestão, Jorge? Praticamente tudo, Alexandre. Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, só na língua nacional, língua portuguesa, nós temos hoje cerca de 30 obras dos mais diversos autores que pegam filmes famosos ou não tanto, né, nem não tão conhecido do grande público, e fazem as famosas ligações, as analogias, as metáforas com a vida da gestão. E eu costumo, na minha vida, como você sabe, entre as minhas atividades de professor universitário, eu costumo, principalmente nas aulas de pós-graduação, sempre buscar dicas de filmes e séries para os alunos para que eles possam fazer a contextualização com alguma situação ligada àquela determinada obra com o que ele está vendo dentro do conceito. Então, praticamente, a união de filme e gestão, administração, ela surgiu há muito tempo atrás. Inclusive, uma das principais universidades do mundo, como, por exemplo, Oxford e Harvard nos Estados Unidos, Oxford na Inglaterra e Harvard nos Estados Unidos, tem aqueles famosos summer courses, né, aqueles cursos de verão, são extensões universitárias aqui no Brasil, onde você estuda, literalmente, obras famosíssimas para verificar. Quando eu estive nos Estados Unidos, vai fazer 10 anos agora para a questão do nosso MBA, inclusive com o nosso amigo aí em comum, Marcelo de Elias, eu fiquei louco lá para assistir um desses cursos de extensão, que era 18 horas com a trilogia do Matrix, para explicar a questão do Matrix
reengenharia. Então você imagina que coisa legal. E existem muitas obras que são utilizadas frequentemente dentro da situação, e elas são divididas inclusive por partes. Você tem obras voltadas para marketing, obras voltadas para gestão de pessoas, liderança, motivação, questões ligadas à negociação são muito comuns. Eu, como sou um cinéfilo, então essa união da questão dos filmes e as metáforas e as analogias, ou até mesmo links com a vida cotidiana, são feitas praticamente todos os dias. Cinema anda junto com a gestão praticamente desde que os irmãos Lumière começaram aí a colocar essa máquina para transformar as ilusões das pessoas, o escapismo, toda essa situação. E nós temos, inclusive, alguns grandes filmes do cinema que foram também grandes gestores, como é o caso, por exemplo, do Charlie Chaplin, que fundou a United Artists, e foi um grande cinéfilo, dispensa comentários, mas também foi um grande gestor, até que depois deu uma descambada na vida, mas ele era realmente. Então, cinema e gestão tem tudo a ver. Que bacana. Eu sei de alguns palestrantes até usam trechos em suas palestras, por exemplo, tem aquela cena clássica de limite vertical, né, onde está o filho, a filha e o pai, e acontece um acidente lá, e os três estão em eminência de cair, o pai fala, corta minha corda, me deixa morrer e salvem vocês dois, né? E aí faz tempo que eles pausam o vídeo, e o filho naquela indecisão, corta a corda, morre todo mundo, morre meu pai, o que eu faço? E aí eles param a cena e falam, o que você faria, né? Que é uma cena clássica para tomada de decisão, né? Sob pressão, você tem que tomar uma decisão crucial, né? Então eu já vi muitas cenas assim. Falando em cena, e você falou em videocassete, eu me lembro de uma propaganda engraçada nos anos 80, que era uma propaganda de videocassete, e o título da propaganda era mais ou menos assim, o filme é ótimo, pode assistir que a crítica detestou. Filme para ser bom, a crítica tem que detestar, Jorge? Ou é possível assistir um filme que a crítica gosta e o público gosta também? É possível isso? Isso é um dos grandes dogmas da questão do cinema. É muito comum, obviamente, a crítica detestar o filme e o filme ser amado. Nós tivemos alguns anos atrás, década de 80 principalmente, o filme Je vous salue Marie, por exemplo, aquele filme francês, que causou uma tremenda polêmica com a crítica, mais por causa da pressão da religiosa do que realmente pelo filme. Nós tivemos um filme que foi muito interessante, por exemplo, o próprio Matrix, né, que eu citei agora há pouco. O primeiro lançamento da trilogia foi feito em 1999. O filme foi muito mal recepcionado, principalmente pela crítica europeia, Alexandre. E com o passar do tempo, né, ele começou a estourar nas bilheterias, começou a se tornar aquilo que a gente chama de filme cult. O que é um filme cult? Aquele filme que é uma situação que escapa do circuito e começa o boca a boca a trabalhar em relação ao filme. E hoje ele é um filme extremamente respeitado, tá? Então, essa é uma situação muito bacana de se ver. Mas a crítica, normalmente, ela se pega para a análise mais técnica do filme, para algumas situações mais voltadas realmente para uma análise um pouco mais conceitual. E os artistas, eles muitas vezes escapam dessa situação. Por isso que normalmente você divide, né, os grandes autores cinematográficos entre aqueles que fazem o que a gente chama de blockbusters, que são os filmes arrasa quarteirões, né, tipo Godzilla da vida, Independence Day, que são filmes que tiveram uma recepção muito fria da crítica, mas se tornaram verdadeiros cultos e verdadeiros sucessos, bilheterias fantásticas. O próprio Indiana Jones, né, o primeiro do filme com Harrison Ford, feito pelo Steven Spielberg e o George Lucas, que é Os Caçadores da Arca Perdida de 1982, a recepção do filme foi muito fria nas primeiras semanas. Só com o passar do tempo é que eles notaram que, além do filme ser uma grande homenagem aos antigos seriados de TV, das aventuras, ele também é uma das maiores obras cinematográficas de todos os tempos. Então, a crítica nem sempre ela se adapta. E aqui no Brasil, principalmente na década de 90, era muito comum assim, se a crítica odiou, pode assistir que é bom. Pois é, é mais ou menos isso. Outra coisa interessante do cinema e dos filmes é que muitas vezes eles, através da ficção científica, você falou de Matrix, né? Eles antecipam o futuro, né? Eu me lembro de Minority Report, que eu acho que é de 2002, e tinha aquela coisa da tela touchscreen, né? Do holograma, e a gente achava aquilo uma coisa meio futurista, e depois isso acabou vindo para as telas. Hoje é uma coisa meio normal, nos programas de TV, todo mundo tem esse recurso. O cinema é capaz de antecipar o futuro, Jorge? Por quê?
Ele é capaz de antecipar o futuro. Nós temos, inclusive, aqueles que são adeptos à teoria da conspiração, dizem que muitas vezes os filmes eles trabalham mensagens subliminares, principalmente nas obras voltadas para a ficção científica ou para aquelas realidades distópicas, para preparar o subconsciente das pessoas para uma situação que vai vir. Nós temos um filme muito mais antigo, né, que é do final do início final da década de 60, início dos anos 70, que é o 2001, Odisseia no Espaço. O Hall, que era o computador, ele já antecipava uma série de situações relacionadas ao processo voltado para a questão do processamento de dados, do estudo da inteligência humana. Algumas pessoas passaram o tempo começando a enxergar no filme alguns detalhes relacionados a questões para a inteligência artificial. Nós tivemos agora recentemente também o Vingador do Futuro, né, na versão nova com o Colin Farrell, que você vê que eles tinham um celular praticamente acoplado à palma da mão, né? A própria tecnologia usada pelo Tony Stark, o Robert Downey Jr., brilhante como o inventor aí nos filmes dos Vingadores, com o Homem de Ferro, a tecnologia do Jarvis, com aquelas realidades estendidas, a realidade aumentada, tudo isso o cinema antecipa tendências e mostra situações do futuro. Muito antes do homem pensar em ir para o espaço, nós já tínhamos um filme de ficção científica, né? Mostrando as viagens à Lua ou para o espaço sideral, muito antes disso ter se tornado realidade com a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética a partir da década de 60. Que legal. A gente vê cada vez mais filme na telinha. A telinha um dia pode matar a telona, Jorge? Qual é o futuro do cinema? Na verdade, existe uma discussão muito grande sobre essa questão. Quando eles lançaram o famoso IMAX, né, que são essas telas gigantescas que nós temos hoje com uma tecnologia praticamente de 4K, muito digital, muita gente achou que a tela grande ia embora. Mas a verdade, Alexandre, o cinema ele soube se readaptar. E quando eu falo cinema aqui, o negócio. Né? As salas de cinema, elas são basicamente, elas têm a mesma arquitetura do início dos tempos. É uma sala escura com uma grande tela, né, com poltronas e tudo mais. O que nós vemos hoje é que o cinema, a indústria cinematográfica, ela parte principalmente para o entretenimento. Então, muitas vezes, uma obra cinematográfica, ela foi derivada de um livro, de um jogo, de uma série de quadrinhos, que está muito em voga hoje. Isso tudo se transformou num processo extremamente digital. Isso que a gente chama hoje comumente de transmídia, né? E o cinema ele soube se adaptar. Então, muitas vezes nós estamos tendo as salas cada vez mais confortáveis, mais compactas, com telas maiores, com toda uma tecnologia para 3D, 4D e coisas do tipo, para você sentir realmente aquela situação no cinema. Eu acho que isso vai ser um pouco difícil. Claro que aquelas salas isoladas, né, que vivem fora hoje, por exemplo, os conglomerados dos shoppings, talvez elas não tenham muito futuro, a não ser investindo em situações muito inovadoras do ponto de vista da disrupção. Mas a sala de cinema, com aquela tela gigante, ela nunca vai morrer. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é a meca da indústria cinematográfica, que estabelece todas as grandes tendências, os filmes eles continuam ainda tendo um lançamento ali e depois, obviamente, migrando para o streaming e tudo mais. Claro que hoje você tem uma nova geração que já foi criada dentro dos nossos mobiles. Então, nós temos uma parte da indústria hoje que vive dessa nova realidade, centralizada principalmente na Netflix da vida, mas eu acredito, eu particularmente ainda acho que a tela grande e aquele ambiente totalmente aconchegante no escuro ainda tem aí uma vida longa. E do cineasta, onde após o lançamento do Dois Papas, né, ele estava falando dos desafios, porque aquilo ao mesmo tempo ele sabia que ia para streaming, que iria para Netflix, e muita gente vê no celular. Então ele tem todo aquele cacoete de quem filma para tela gigantesca, onde micro detalhes podem ser observados, e muitas vezes uma telinha de 4 polegadas isso não será observado. Então ele estava falando quase que da mudança de mentalidade, de mindset, de fazer algo que muitas vezes funciona para uma telona, mas são detalhes que talvez passem despercebidos numa telinha. Então isso é muito interessante. Jorge, para finalizar, se você tivesse que levar apenas um filme para uma ilha deserta, qual seria? Se eu tivesse que levar apenas um filme para uma ilha deserta, Casablanca. Humphrey Bogart. Que bacana. Você gosta dos clássicos, Jorge? Jorge, eu sou um classicista por natureza. Você é um clássico ou você é um jurássico, Jorge?
Não, na verdade, os dois, Alexandre. Eu assisto de tudo, cara. Desde daquele blockbuster tipo Tubarão da Vida, ou um clássico como O Vento Levou, até aquele filme Yugoslavo, né, que você nunca ouviu falar e eu vou assisti-lo com o maior prazer. Mas é claro que eu tenho uma predileção pelos clássicos, porque eles são atemporais. Você pega uma história como Casablanca, por exemplo, ela vai atravessar os séculos, como Cantando na Chuva, que é um outro filme que eu adoro, né, das antigas. Mas eu tenho, obviamente, uma extensa lista aí de filmes que eu poderia levar. Mas, assim, de primeira, não titubear, com certeza Casablanca, que para mim é um dos maiores clássicos da história do cinema, sem dúvida nenhuma. Aquela cena final da despedida dos dois no aeroporto e o Sam tocando As Times Goes By no piano é uma coisa assim que você não precisa de efeito especial, você não precisa de nenhum lance deslocado de câmera, é apenas um close, né, em preto e branco, com aqueles atores maravilhosos e você vivencia ali toda a magia do cinema em segundos. É isso aí, Jorge, sem nenhum close, nem efeitos especiais, suas palavras finais, porque a gente está encerrando aqui, Jorge. Bom, eu acho que eu primeiro quero agradecer mais uma vez participar com vocês, estamos sempre à disposição, né? Curta sempre aí o Sempre Não Passa e todos os programas TV no Fatec, que são muito legais. Alexandre, eu deixo aqui uma mensagem para todo mundo que gosta de cultura, né? O mundo precisa disso. Nós temos hoje muito conhecimento, muita informação à disposição, mas também precisamos de filtro. E uma das maneiras de você fazer isso é se tornando uma pessoa melhor através dos livros e através do cinema. Os livros ensinam muito e as histórias cinematográficas também. Se você souber extrair as lições, souber entender o que às vezes está atrás daquele efeito especial, ou mesmo de um simples diálogo, você vai ganhar e agregar muito para a questão do seu capital intelectual. E os livros muitas vezes nos abrem aí uma fronteira de conhecimento para ajudar a gente a ter discernimento. O mundo hoje precisa disso. Você tem uma quantidade tremenda de informação, mas muitas vezes você não desenvolve maturidade para poder filtrar isso. O cinema, os livros, a cultura, o teatro, enfim, toda essa parte do entretenimento, do lazer e da cultura, ele nos prepara muito melhor para ser um cidadão melhor e para ser uma pessoa muito melhor. Sensacional, Jorge. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença aqui no programa. Espero que todos vocês tenham gostado desse papo cinematográfico, desse programa massa e que de 7 nunca passa.